Agora, pessoal, a gente vai dar início ao nosso terceiro vídeo, né, de propriedade, terceiro vídeo da série de propriedades, né, que é a terceira propriedade dita como potência de potência. Isso acontece quando você tem um expoente em cima de outro expoente. Então, eu tenho aqui 6 exemplos para a gente analisar, né? E o que diz essa propriedade? Diz que se eu tiver potência em cima de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então eu já poderia encerrar a aula aqui, ficaria uma coisa muito simples. Ah, professor, é só repetir a base e multiplicar os expoentes, é muito fácil, né? Só que tem alguns detalhes que a gente tem que observar, tem algumas exceções, tem questões de concurso, de FCE envolvendo essa propriedade, que vale a pena a gente analisar ela com mais calma e não simplesmente pela definição que fala que é só multiplicar os expoentes. Então vamos aqui. Eu tenho aqui 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, tem uma potência de potência. A gente mantém a base e multiplica esses expoentes aqui. No caso, 2 vezes 3 é 6. Detalhe, se o problema pedir para você calcular, então você vai ter que dizer quanto é o valor de 2 elevado a 6, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 64, certo? Se pedir para calcular, se o problema pedir para calcular. Se ele disser para apenas simplificar, deixar numa mesma base, aí você deixa na mesma base, não precisa fazer o cálculo da potência, tudo bem? Atenta para o comando da questão. Se tiver lá escrito calcule, então você calcula o resultado, ok? Dando sequência, eu tenho aqui no exemplo 2, 2 elevado a 5, dentro do parênteses, elevado a 2, entre chaves, elevado a 3. Né? O que eu faço? Mantenho a base e multiplico todos esses expoentes aqui. Ó. 2 vezes 5 dá 10 e 10 vezes 3 é igual a 30. Nesse caso aqui, mesmo que a questão pedisse para eu calcular, seria praticamente impossível fazer esse cálculo. Então esse já é um problema que a questão não pediria para calcular, apenas para simplificar ou deixar em uma única potência. Tá certo? Aqui, ó, cuidado que esses expoentes podem ser negativos. Então quando você multiplicar esses dois expoentes, você tem que fazer o jogo do sinal, porque é uma multiplicação. Então, menos com menos é mais. Então, aqui eu vou manter a base e vou multiplicar os expoentes. 1 vezes 2 dá 2. E como menos com menos é mais, o sinal é positivo, eu não preciso colocar aqui mais 2, tá certo? Então, agora aqui no quarto exemplo, eu tenho também um sinal negativo. E aí eu vou manter a base e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 dá 6, então menos com mais é menos, então aqui é menos 6. Então é muito fácil, tá? Agora o detalhe, como eu falei na aula inicial, quando eu expliquei tudo sobre o assunto que ia cair na prova, eu falei que esses expoentes têm que estar separados por parênteses, colchete, chave, alguma coisa separando eles para que eu possa multiplicar. Se eu não tiver nada separando, presta atenção, você não vai poder fazer a multiplicação aqui, ó. Você é como se eu desse um zoom nesse 3 ao quadrado aqui, ó. Certo? Eu tenho uma potência aqui em cima do 2, em cima do número 2. Eu não tenho potência de potência, na verdade, né? É uma potência de potência, mas eu não vou utilizar a propriedade onde eu multiplico os expoentes. Aqui eu tenho que calcular, eu vou dar o zoom bem aqui, ó. Vamos dar o zoom ali naquele eu tenho aqui 2 elevado a 3 elevado a 2. Então aqui, ó, observa, você nem está dando para ver. Vou fazer maior, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Pronto. O que você tem que fazer nessa situação? Você tem que calcular essa potência e não multiplicar os expoentes, ok? E quanto que vale 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Logo aqui, esse expoente dessa base 2 a qual eu mantenho vai ser 9. Tudo bem? Então aqui simplesmente 2 elevado à nona potência. Já no último exemplo eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 3 elevado a 2. O que você faz? Observa, você vai fazer de cima para baixo.
Primeiro eu vou calcular a potência aqui, que 3 ao quadrado é 9, então vou repetir a base. Vou repetir esse expoente 2 aqui, e 3 ao quadrado é 9. Agora o que acontece? Eu tenho outra potência em cima dessa base. Tá falhando aqui. Outra potência em cima dessa base. Que potência é essa? 2 elevado a nona. E aí você vai resolver essa potência aqui. Quanto que é 2 elevado a 9? 2 elevado a 9, se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes vai dar 512, tá certo? Então aqui eu vou ter o resultado como 2 elevado a 512, tudo bem? Essa é a resposta. Então até agora tudo parece muito fácil, tudo parece muito simples. Aí você vai para uma questão de concurso, vai fazer lá a prova do que quer que seja, né, para Forças Armadas, sargento do Exército, piloto da Aeronáutica, né? Porque no ensino médio vocês vão poder fazer essas provas, esses concursos militares, caso queiram. Terminou o ensino médio, você que já está no ensino médio terminando, quer fazer a prova do Banco do Brasil, agente penitenciário, prova da Polícia Militar, prova da Caixa Econômica, qualquer que seja o concurso. Então você estudou as propriedades da potência, está tudo lindo. Aí você vai e pega uma questão tipo essa aqui, ó, né? E aí, como é que você faz? Você vai conseguir resolver essa questão? Vou deixar isso aqui como desafio para você. Vou resolver ela no próximo vídeo, tá certo? Que eu vou falar sobre expoentes negativos, o que a gente faz com expoentes negativos. E aí eu vou de quebra aproveitar para resolver essa questão aí. Mas você já pode simplificar ela, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima.